Alô, pessoas lindas e maravilhosas, sejam todas muito bem-vindas à nossa sala de aula virtual. Eu sou a professora Glaucimara e hoje estamos aqui com mais uma aulinha de gramática, pessoas, isso mesmo. Vamos estudar aí um pouco mais da nossa língua portuguesa. E na aula de hoje nós vamos estudar os pronomes demonstrativos. Isso mesmo, pronomes demonstrativos é o tema da nossa aula de hoje. E aí você deve estar se perguntando, muitas vezes, você sente dúvida, se você usa isto ou isso, este ou esse, né? Fica se embaralhando na mente, mas hoje você vai aprender de uma vez por todas este conteúdo. Beleza? Este conteúdo porque a gente está estudando agora e você vai já entender isso. Então, pessoas, vamos lá. Nós temos este, esta, isto, esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo, beleza? Esses aí são os nossos pronomes demonstrativos. E dentro desses pronomes, existem alguns que são variáveis e outros que são invariáveis. Quais são os variáveis? Estes, estas, esses, essas. Aqueles, aquelas. Ah, professora, então significa que isto, isso e aquilo não são variáveis. Exatamente, não varia porque não tem plural e o singular. Fica sempre no singular, ele é invariável. Ele é usado tanto no plural como no singular com a mesma forma, tá? Não existe istos, issos, aquilos. Não existe, tá, pessoas? Então, continuando, deu para entender quais são eles e quais são variáveis, quais são invariáveis, beleza? Ok, vamos continuar então. Nós temos 3 usos dos pronomes demonstrativos, que nós vamos estudar cada um aqui rapidinho e bem facinho de se entender, ok? Então fica comigo aí. Olha só, nós podemos usar na questão temporal, que é uma das formas de uso, para indicar um tempo, presente, passado e futuro. E como é que se usa? O este, olha só, este, vem de presente, algo que está próximo, certo? Então, quando eu estou falando de algo que eu estou vivenciando neste momento, por exemplo, este ano, este dia, tudo que indica o presente momento que eu estou vivendo, então eu utilizo este, esta ou isto, ok? Beleza? Presente. Quando eu quero indicar um passado ou um futuro próximo, por exemplo, essa semana que passou, essa semana que vem, certo? Esse ano que passou foi conturbado. Então, toda vez que eu estou falando de um passado ou um presente próximo ao que se está vivendo, então eu uso esse, essa, isso, ok? E quando eu quero indicar um futuro ou um passado distante do que se está vivendo, então eu utilizo aquele, aquela, aquilo. Exemplo, naquele ano que os meus pais estudavam, tudo era mais rígido. Ou seja, é um passado distante. Pai, mãe, eu não estou chamando vocês de velho, tá? Mas é um passado distante, certo? Então, toda vez que eu estou falando de um passado ou de um futuro distante, eu vou utilizar aquele, aquela, aquilo, beleza? Ok. E temos também o uso dos pronomes demonstrativos quando se trata da posição espacial, que é tipo o espaço que eu estou com algo. Por exemplo, este chocolate é meu. Por que eu digo este? Porque está perto de mim. Então, se está perto de quem fala, eu uso este. Este chocolate é meu. Agora, se está perto de com quem eu estou falando, então eu uso esse. Por exemplo, pega o chocolate. Pega, gente, estou dando para vocês. Então, finge que está com vocês. Então, esse chocolate é meu. Entenderam? Quando me refiro a algo que está na posse de com quem eu estou falando, então eu uso esse, essa, isso, ok?
Agora, quando está distante das duas pessoas que estão conversando, ou duas ou mais, não precisa ser só duas, mas quando está longe de todas as pessoas que falam, por exemplo, vou botar aqui no sofá, ó. Então, tá longe de mim, tá longe de vocês. Então, aquele chocolate é meu. Então, como está longe de quem fala e de com quem está falando, ou seja, do locutor e do interlocutor, quando está distante, a gente fala aquilo, aquele, aquela, ok? Beleza, então vamos continuar aqui. Nós também utilizamos os pronomes demonstrativos para dar referência ao que se está falando. Por exemplo, dentro de uma oração, quando eu estou dizendo, estes estudos nos ajudam a crescer. Olha só, este está no início, antes mesmo de falar ao que ele se refere. Então, toda vez que o pronome estiver antes do que se pretende falar, este, esta, isto, a gente utiliza, ok? Agora, quando eu já falei e quero retomar o que eu falei, então eu utilizo esse, essa, isso. Exemplo, é preciso estudar sempre. Essa obrigação nos ajuda a crescer. Qual é essa obrigação? De estudar. Eu falei anteriormente. Então, como eu falei anteriormente e eu tô retomando, então eu uso aí esse, essa, isso, ok? E quando eu me refiro a algo distante, por exemplo, dentro de uma oração, dependendo da posição de quem eu quero me referir, eu uso aquele. Exemplo aqui para vocês entenderem. Maria e Moana compraram sorvete. Esta de chocolate e aquela de morango. Esta e aquela, eu estou me referindo a dois elementos dentro de uma oração. Um que está próximo do que se fala e o outro que está distante do momento que se fala. Então, por exemplo, eu disse Maria e Moana. Esta, qual é o nome que está mais próximo do meu pronome? Moana. Então, esta pediu de chocolate. Esta quem? Moana, que quis o sorvete de chocolate. E aquela de morango. Aquela se refere a Maria, porque é o nome mais distante dentro da estrutura da oração. Então, a gente utiliza o aquela assim, né? Que a gente quer se referir a um termo que já foi dito há um bom tempo dentro da oração. Entenderam? Eu espero ter ajudado vocês a compreender esse conteúdo. Se eu te ajudei, já vai curtindo aí esse vídeo, compartilhando com seus colegas, se inscrevendo no canal se não é inscrito ainda. E um beijão. Tchau, tchau.